A partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje domingo, dia do Senhor. Devemos recordar que domingo é dia de celebração da Eucaristia, dia de participarmos como comunidade. Todos os domingos vocês me ouvem repetir: participe da missa na sua paróquia. Como é importante a celebração dominical. Vamos meditar o Santo Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado. O outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar o Evangelho deste dia, meditar esta oração. O Evangelho de hoje nos apresenta esta oração do fariseu e do publicano. E qual é o ensinamento que o Senhor tem para nós nesse Evangelho? Jesus nos dá, meus irmãos e minhas irmãs, um duplo ensinamento. Um primeiro ensinamento sobre a oração e o outro sobre a penitência. Contando-nos a parábola do fariseu e do publicano que vão ao templo apresentar a Deus as suas orações, Jesus quer nos desencorajar a acreditar, atenção, na própria justiça, que não faz com que nós busquemos a justificação em Deus. Nós não devemos, meus irmãos e minhas irmãs, confiar em nós mesmos, nos nossos méritos e na nossa própria justiça. Nós devemos buscar a justificação, o perdão e a justiça em Deus. É muito comum, depois de buscarmos a penitência, nós nos sentirmos justos, nos sentirmos santos e até muitas vezes melhores que os outros. É exatamente isso que o Senhor quer evitar. Eu rezo todos os dias, eu vou à missa sempre, eu não fiz mal a ninguém, sou santo, sou justo. O problema, meus irmãos e minhas irmãs, é quando nós passamos a nos julgar santos demais, justos demais. Meus irmãos e minhas irmãs, a oração deve ser uma oração confiante em Deus. É Ele que nos santifica. Não de quem exige, de quem cobra, de quem acha que tem méritos diante de Deus, mas uma oração humilde, uma oração de filho, que tudo coloca nas mãos de Deus. É o primeiro ensinamento sobre a oração. Quando nós nos sentimos justos demais, a nossa oração se torna uma oração orgulhosa. Da mesma forma, a penitência. Penitência que agrada a Deus é aquela dos humildes. Penitência daqueles que reconhecem a própria culpa, as próprias quedas, as próprias limitações. Sabem que não são perfeitos, mas estamos todos a caminho. É o chamado que o Senhor nos faz. Meus irmãos e minhas irmãs, repito, não acreditemos na nossa própria justiça, mas na justificação que vem de Deus. Uma oração humilde, uma penitência cheia de confiança é o que o Senhor nos pede no Evangelho de hoje. Vamos acolher as 3 sementes. O primeiro é o versículo para nossa meditação, o versículo 14, ao final do Evangelho. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Medite este versículo.
A palavra de hoje, deste domingo, nós vamos rezar e vamos pedir ao Senhor o dom da humildade. E por fim, nós vamos nos indagar, questionar. Sou uma pessoa humilde no meu relacionamento com os meus irmãos e no meu relacionamento com Deus? Quando eu sou humilde? Onde e como eu vivo a humildade? Meus irmãos, eu vou repetir: participe da missa na sua paróquia. Se nós soubéssemos o quanto é importante a missa dominical, a oração que nós fazemos em comunidade. Participe da missa na sua paróquia. A todos vocês, o meu abraço, a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.